Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês, que na verdade não é bem uma questão, ela sugere um tema aqui. E eu vou descrever aqui aquilo que ela gostaria de ouvir a respeito do tema. Ouço sua afirmação de que, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra, e concordo inteiramente. Porém, como isso funciona na relação entre pais e filhos, já que a relação de paternidade e maternidade envolve a questão do pátrio poder, pelo menos até certa idade, 18 anos, pelo que consta até agora, minha cara. Também fala-se muito que os pais atualmente têm deixado de exercer o seu poder, entre aspas, para que sejam amados. Sem dúvida, minha cara, isso é um desastre, né? E que isso tem trazido grandes implicações negativas para as futuras gerações. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Vamos lá, minha cara. Bom, existem diversas percepções sobre esse tema. Eu vou, claro, passar a minha percepção. Sugiro que você veja outros vídeos de outras pessoas que falam a respeito do assunto para que você possa ter uma compreensão mais completa. Tá bom? Vamos lá. Como isso funciona, a questão do poder, não é? Quando entra por uma porta, o amor sai pela outra. Como isso funciona na relação entre pais e filhos? Eu gostaria de dizer aqui, minha cara, que o poder que pai e mãe exercem sobre os filhos não é para ser um poder manipulador, excessivamente repressor e com interesse na, entre aspas, castração criativa da criança ou do adolescente, ok? Não é para ser. Embora isso aconteça praticamente o tempo todo em quase todos os lares. Então esse poder, na verdade, ele é o atendimento à responsabilidade que os pais têm na criação dos filhos. Então não é um poder de dominação de um sobre o outro. É o poder do exercício do afeto que se manifesta também pela colocação de limites. Muita gente acha que afeto é só o carinho, a leveza, a amorosidade, a concessão amorosa. Afeto não é só isso. De jeito nenhum. Afeto, principalmente em relação à educação de crianças, é sim colocar limite. Uma coisa que acontece, e muito, é que quando os pais colocam limite num comportamento específico do filho, e o filho berra, grita, protesta, xinga, os pais acabam cedendo. E quando os pais fazem isso, eles incorrem em deseducação. Eu vou me fazer mais claro. A criança sente que não sabe nada dessa vida. A referência dela é exatamente a junção de pai e mãe, ou do educador, ou dos educadores. Esta é a referência da criança sobre si própria. Quando você pergunta para uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, quem é você? Eu sou o Zezinho. Por isso ele está querendo dizer eu mais papai mais mamãe, um trio. É isso que ele entende, essa é a identidade dele. Então, como ele sabe que não sabe a maioria, a esmagadora maioria das coisas desse mundo, essa criança está há muito pouco tempo nesse planeta, nessa sociedade, então ela tem muita insegurança. E quem traz a segurança são os pais. Ela precisa da orientação dos pais e ela sabe disso. Ela, criativamente, como é muito natural por parte das crianças e saudável, ela vai fazendo coisas, ela vai inventando coisas. E tem momentos em que ela está fazendo uma determinada coisa que eventualmente possa colocar em risco a integridade física dela, criança. E os pais dizem, não mexa aí. E digamos que essa criança estivesse muito encantada com fazer o que ela estava fazendo, ela vai sentir uma frustração muito grande. E aí começa um outro elemento importante da criação: o convívio saudável com a frustração, com o desconforto da frustração. É claro que essa criança está começando agora, digamos que esse tenha sido o primeiro não que ela ouviu enfático dos pais. Então é lógico que ela vai protestar, vai berrar, vai chorar, vai xingar. Então é importante que aí os pais mantenham a proibição e sim, chamem para conversar. E é importante que os pais mantenham a criança distante daquilo, mesmo ela berrando. Os pais, é claro, carinhosamente convidando para uma conversa, explicando, dando um colo, mas não permitindo que ela faça aquilo que põe a integridade dela em risco. No fundo, a criança sabe que os pais têm razão.
E a criança não tem com quem brigar, porque ela sabe que é a vida que está colocando a limitação para ela, na pessoa de pai e de mãe. Então ela fica revoltada com a vida. Puxa, eu estava tão encantado ali fazendo aquela coisa, aquele brinquedo e tal, e não pode fazer, pô, quebrou meu barato profundamente, estava muito gostoso, claro que não com essas palavras, estou querendo dizer aqui do sentimento da criança no envolvimento com o que ela estava fazendo, e recebe um não, não pode, não é sempre carinhoso, mas só que um não que permaneça não, que não vá virar um sim concessivo, vamos dizer assim, que é dar para a criança a tal da liberdade excessiva, ok? Não é isso que estou falando aqui. Essa criança vai ficar muito brava com a vida. E quem é a vida para as crianças, de um modo geral? Quem representa a vida? Os pais. Então, eles que pagam essa conta. A criança fica com ódio dos pais naquele momento. Ficam com raiva, com toda a revolta em relação àquela frustração que ela está vivendo. Descarrega em cima dos pais. E cabe aos pais disciplinarem com amor, com afeto, com conversa, não de forma excessivamente concessiva, nunca, mantendo o não. E isso se estende para o resto da vida dessa criança enquanto não for um adulto. Claro que na adolescência o bicho pega. É preciso que essa interação de educação, tanto no afeto fofinho, gostoso, carinho, acolhimento e tal, e também em relação aos nãos que os pais precisam dizer para as crianças, é preciso que isso continue. Porque quando chega a adolescência tem uma outra questão. Ah, o Toninho lá da escola, ele pode fazer, os pais deixam ele fazer. E por que você não me deixa fazer? Senta, conversa. E se a criança se revoltar durante essa conversa, nós precisamos conversar. Você precisa entender isso. Aí vem mais revolta, porque o ser humano, quando chega na adolescência, existe aquela explosão hormonal. Inclusive no que se refere às emoções, aos sentimentos. Principalmente emoções. As explosões emocionais são muito grandes. E os pais precisam saber conduzir isso. Eu sei que o que eu estou falando aqui é algo que praticamente não existe no nosso social. Porque para ser pai e mãe ainda não existe um preparo nesse sentido. Não tem o preparo. Inclusive, pelo menos o que eu observo, é um grande despreparo. Por exemplo, para se fazer um celular, é preciso que haja uma tecnologia que envolve milhões e milhões de pessoas. Para juntar um homem e uma mulher para procriar, a gente vem no improviso em relação a coisa mais preciosa que, no meu entender, existe, que é a formação de um novo ser humano. Vai no improviso. Muitos pais têm essa boa vontade de se informar, mas ainda não é suficiente. Para alguns pais, raríssimos, sim, estão até muito mais avançados em relação a isso que estou falando aqui. Mas a maioria esmagadora sequer tem o menor preparo. O único preparo que tem é o impulso biológico para procriar. Passou daí, zero preparo. Vai no improviso. Imita o vizinho, imita outro com a cultura local, que em geral é muito precária, e dá nisso que a gente vê no nosso social. Então, em função disso, eu troco a palavra poder por responsabilidade. Exercício da responsabilidade de educar. Percebe? Porque não é maldade, não é você não vai fazer isso porque eu não quero que você faça. Não, tem que conversar. A criança entendendo ou não, se você conversa 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, a criança acaba entendendo. Se você mantém a conduta afetiva saudável com ela. Compreende? Porque se você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a criança não responde, ela não obedece você, na verdade, a obediência segue a consciência. Então, se a criança não obedece pela 20ª vez, é porque não se deu a consciência ainda. E aí muitos pais não aguentam, meu Deus do céu, e entram na porrada com a criança, começam a bater na criança, espancar o filho. Então, o que acontece com esse filho? Ele vai ficar absolutamente traumatizado, ele vai obedecer pai e mãe por pavor, por pânico, mas não vai adquirir a consciência, ou seja, não houve a educação. A educação, entendo eu, que é um processo de dar informação, a criança recebe, e com o tempo, à custa de muita conversa, com afeto, com leveza, essa informação vai descendo para o coração, vai fazendo download, aí vira consciência. Mas é preciso que os pais tenham paciência. Então,
Entendo que, por outro lado, a sociedade faz propositalmente com que os pais não tenham tempo, não tenham nem cabeça para se aprofundar na educação dos filhos, para ir a fundo, pegando informações e o que mais for preciso, porque a sociedade está construída de um jeito a esmagar as pessoas num tanto de atividade profissional para ter um pão de cada dia em casa, nada mais do que isso. Quero deixar bem claro que, na minha opinião, não é um poder de um chefe sobre um subalterno, porque o chefe explica, uma vez o subalterno não fez, ele pode ser mandado embora. Não é um processo de educação, ok? A educação acontece dentro do lar. Quando esse filho vai para a escola, é suposto que é interessante que já tenha sido educada para conviver socialmente, porque ali na escola ela vai aprender outras coisas e não comportamento básico. E o que está acontecendo agora é que a criança vai para a escola sem a menor educação social, né? Sem a menor educação afetiva, de convívio, de limites pessoais, de respeito hierárquico ao seu professor. E aí vai para a vida profissional, se é que chega lá, e coisas muito tétricas, muito feias, que a gente está cansado de saber, das consequências dessa deseducação. Voltando, é preciso que haja o exercício da responsabilidade amorosa, sim, porém não concessiva, ok? Claro que isso não pode ser extremamente radical, tem que ter o feeling, tem que ter a percepção ali o tempo todo, mas manter com rigor a posição em relação à proibição de determinadas coisas que são muito importantes para a preservação psíquica e física daquela criança. O pátrio poder, o poder familiar é necessário que a lei contemple isso, porque quando está acontecendo alguma aberração comportamental, as pessoas precisam ter a quem apelar na lei, ok? Então é importante, mas para a lei. Para a lei. Agora, dentro de casa, na relação com os filhos, é colocar o limite, é também brincar, é a relação afetiva, tem os dois lados, tem direitos e deveres. E a criança precisa aprender isso. E pode aprender de um jeito extremamente amoroso, leve. Não precisa ser condescendente ao extremo, demais, de jeito nenhum. E aí você fala de uma coisa bem interessante aqui, não é? Que é uma forma de deseducar também. Também fala-se muito que os pais atualmente têm deixado de exercer o seu poder, né, de educar, de botar limite, para que sejam amados. Na verdade, eles não estão sendo amados, porque no fundo a criança sabe que está tendo um prazer local, mas ela continua insegura a respeito daquilo. Pode ver que filho mimado, esse mimo que eu quero dizer, é o filho hiperprotegido, é aquele filho de pais que tem uma educação que é extremamente concessiva, excesso de concessão, excesso de liberdade, pouquíssima noção de respeito ao espaço pessoal alheio. Então, os filhos que crescem debaixo desta deseducação, dessa referência pavorosa, inversão de valores, na verdade, eles se sentem desprotegidos. Eles sentem que os pais os desprezam. E, de fato, está acontecendo isso. Porque, como você falou aqui, muitos pais fazem isso porque estão, com isso, querendo ser amados pelos filhos. Estão querendo fazer o quê? A compra do afeto. Fazer uma permuta. Eu deixo você fazer o que você quiser, mesmo que você se ferre, mesmo que você crie uma noção de vida absolutamente maluca, com inversão total de valores, que você fique cada vez mais perdido com o mundo, contanto que você, na hora que eu fizer a concessão, você dê uma risadinha, ai, você é o melhor pai, a melhor mãe do mundo, que é aquela coisinha pontual, que é aquela alegriazinha pontual, mas que no fundo, na primeira pessoa do filho, me mantém perdido e cada vez mais perdido. Minha cara, essa é a minha opinião a respeito do assunto que você pediu para eu falar aqui, não é? Sobre o poder dos pais sobre os filhos, que eu troco por responsabilidade, exercício amoroso da responsabilidade de pais sobre os filhos. Tá bom? Eu espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Quero agradecer imensamente a sua presença nas minhas redes sociais.
Quero agradecer também imensamente pela sua pergunta, pelo seu pedido de explanação sobre esse tema tão importante e quero agradecer principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre, a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade aqui que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.